Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje, nós temos o prazer de receber a promotora de Justiça e coordenadora da CSI, que é a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, doutora Elisa Fraga, e o Celso Levi, ele que é assessor de informática do MP aqui do Rio de Janeiro. Bem, primeiramente é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, né? Eu começo fazendo uma pergunta aqui para a doutora Elisa. Doutora Elisa, como é que é a rotina e as principais atribuições da CSI? A rotina da CSI é frenética, é uma rotina extremamente intensa. A CSI é um órgão além de ser uma agência de inteligência que integra o sistema de inteligência de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, junto com outras agências, a CSI é um órgão de apoio que está na estrutura do gabinete do Procurador-Geral. Então, nós somos ligados diretamente ao Procurador-Geral de Justiça. E a nossa função é não só apoiar o Procurador-Geral de Justiça nas tomadas deles de decisão, transmitindo conhecimento a ele, né, analisando dados e levando a ele o resultado dessa análise, como também apoiar as atividades dos promotores em todas as áreas. Então, como a CSI ela tem uma capacidade de ajudar, de apoiar não só o promotor da área criminal, como da tutela, até o promotor de família, civil, enfim, em várias áreas, a CSI é extremamente sobrecarregada. Né? Nós temos 5 divisões. Essas divisões, 3 são comandadas por policiais militares, a divisão de inteligência. Nós cuidamos da segurança orgânica de todas as unidades do Ministério Público. Nós cuidamos da segurança pessoal de promotores e procuradores e nós temos 2 laboratórios. Nós temos uma divisão de evidências digitais e tecnologia, que fazemos a análise de áudio e vídeo, todo o material que é mandado para nós. E temos uma divisão de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Então, nós somos um total de 361 funcionários, né? Alguns desses estão espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro. Somos extremamente demandados, só para você ter uma ideia, no nosso setor de pesquisa, que é um setor ligado à divisão de inteligência, nós recebemos por dia cerca de 200 solicitações de pesquisa. E ao ano, 54 mil atendimentos só de pesquisas em bancos de dados. Doutor Celso, como é que é estruturado esse setor dentro do MP? Como é que ele funciona tecnicamente? Boa tarde, obrigado por nos receber, uma honra estar aqui. Na verdade, a área de tecnologia, ela voltada diretamente para a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, ela foi destacada e pensada como um apoio complementar. A Coordenadoria de Segurança e Inteligência, como a doutora Elisa citou, ela tem diversos braços e esses braços muitas vezes necessitam de um atendimento diferenciado e de um serviço diferenciado no que tange a tecnologia. Diferente do que é um institucional que atende propriamente manter a estrutura tecnológica, a área de tecnologia da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, ela está voltada muito associada ao direito eletrônico. E aí conjuga toda a questão do direito penal, do direito eletrônico, temos que estar muito atento a toda essa dinâmica do que acontece tanto nas legislações, nas demandas jurídicas, quanto no mercado tecnológico, que também evolui muito rapidamente. Quer dizer, doutora Elisa, o ser humano hoje ele não consegue viver divorciado da tecnologia, né? Exato. Qualquer comportamento ele tá, de uma certa forma, ligado a algum equipamento eletrônico, algum dispositivo eletrônico, daí o Ministério Público ter que se dotar também dessa tecnologia? Exato. Nós usamos equipamentos e sistemas para poder auxiliar os promotores e trabalhar ou em dispositivos que tenham sido apreendidos. Nós só trabalhamos com as cópias, quer dizer, se nós vamos analisar um vídeo, nós fazemos primeiro o que a gente chama de espelhamento, ou seja, é a cópia, trabalhamos na cópia. E usamos recursos tecnológicos os mais avançados possíveis para poder desempenhar esse trabalho. Então, só interrompendo a senhora, quando a senhora diz assim um vídeo, nós estamos falando assim de alguma imagem coletada no curso de uma investigação criminal, alguma coisa que tenha repercussão. Nas cenas dos crimes, né? Por uma exemplo, câmera de uma residência, câmera de rua, essas que a gente costuma ver pela TV. A gente trabalha muito com vídeos de CFTV, né? De sistemas fechados, de circuito fechado de TV.
nós trabalhamos com áudio, nós trabalhamos com computadores, com arquivos de computadores. Então, a divisão de evidência digital, ela tem duas vertentes. Ela tem a vertente da identificação biométrica, em que nós trabalhamos a ciência da biometria, que é uma ciência que enumera 50 caracteres, no mínimo, de critérios que nos permitam identificar um ser humano, ainda que ele seja gêmeo idêntico do outro. Então, a identificação biométrica, ela é feita, inclusive, na análise dos vídeos que nos chegam, que nos são encaminhados, seja pelos promotores ou através do juízo, a pedido dos promotores. Então, esse é um trabalho intenso que nós fazemos, identificar qual é o veículo, a pessoa, quais são as características físicas da pessoa, a pessoa comparar com os suspeitos, enfim. A DEDIT, a outra vertente desse departamento, é a área computacional. Então, nós temos engenheiro de computação, nós trabalhamos na recuperação de arquivos apagados, com análise de conteúdo dos dispositivos móveis, como iPad, iPhone, enfim. Temos equipamentos próprios para esse tipo de trabalho. E nós estamos agora com um projeto de transformar esses departamentos num núcleo de inteligência digital. Ou seja, aprofundar o que nós já fazemos muito, que é pesquisas em fontes abertas e acesso através da internet, buscar solucionar as questões trazidas pelos promotores, enfim. Sim. E esses departamentos funcionam muito próximos à divisão de inteligência. Sim, doutor Celso, hoje nós temos muitos delitos, né, que são cometidos através da internet, através dos computadores também, né? Esse setor do Ministério Público também está ligado à investigação desses delitos? É uma área também onde o objeto de trabalho é esse? Perfeito, é exatamente essa linha. A Coordenadoria de Segurança e Inteligência é uma área sempre provocada pelo promotor. Ela não age de ofício. Então, as investigações, elas sempre fazem parte de um processo já iniciado pelo promotor e nós complementamos com informações necessárias para que tenha o que seja necessário efetivamente para a condução. Quer dizer, crimes assim como pedofilia pela internet, temas que são de grande complexidade, são trabalhados dentro da CSI? São trabalhados num apoio ao promotor, exatamente. E aí pegando imagens, buscando recursos tecnológicos disponíveis hoje e que nós alçamos mão até conseguir os elementos, as provas necessárias para que a gente consiga subsidiar a instrução. Doutora Elisa, e o resultado, ele é bem positivo? É bem positivo, com relação né? Eu tenho muito orgulho de dizer que a CSI conta com profissionais extremamente capacitados, né, nessa área de análise de vídeo, enfim. Então, por exemplo, nós costumamos analisar conteúdos de Facebook, os promotores pedem o afastamento do sigilo telemático e o conteúdo nos é trazido, nós vamos analisar, fazer comparação de imagens, enfim. Então, nós temos tido sucesso em vários casos, não só na área de exploração infantil, de prostituição, tráfico de drogas, homicídios, enfim. O que a gente procura levar para o promotor é trazer esse mundo da tecnologia para o trabalho do promotor. Então, muitas vezes nós usamos um mapa das estações radiobase, colocamos isso num mapa para que o promotor mostre isso, digamos assim, para os jurados, né? Fazemos um vídeo para ele expor, de modo que os jurados vejam uma espécie de como se fosse uma simulação do ato criminoso, do planejamento da ação. Trabalhamos muito com... Todos nós temos um banco de vozes e bancos de imagem. Todas as vozes e imagens que entram na CSI, ainda que o resultado seja negativo na análise comparativa, nós os guardamos e catalogamos para um promotor poder
fazer uso daquilo no futuro com novas informações de suspeitos, enfim. Doutora Elisa, eu tenho outras indagações que eu queria retomar com a senhora, mas a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. A gente volta um instante. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, hoje falando de tecnologia aqui dentro do Ministério Público. No bloco anterior, eu estava levantando algumas questões com a doutora Elisa e ela nos explicou aqui o alcance que o Ministério Público tem hoje sobre determinadas condutas. Mas me veio uma indagação, doutora Elisa, como é que fica a polícia, a investigação policial nessa situação, onde o Ministério Público tem toda uma condição também? Há algum conflito ou como é que funciona? Não, muitas vezes há até a integração, né? O trabalho do Ministério Público com o trabalho da Polícia da Civil ou da Polícia Federal. Alguns setores da polícia têm recursos muito bons nessa área, né? A própria DRCI, que é a delegacia que cuida de crimes de informática e tal, possui nos seus quadros profissionais excelentes, né? Perdão, agora me faltou, desculpa. A própria Polícia Civil tem, dentro da DRCI, por exemplo, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, pessoas extremamente capacitadas para lidar com os crimes cibernéticos, né? O que nós fazemos uma atividade direcionada ao promotor. Então, nós temos, por exemplo, o promotor pode estar naquele determinado trabalho extremamente afinado com a equipe policial pode dispor de certos recursos e utilizar certos recursos que dispensem a atuação da CSI. Agora, muitas das vezes, na maioria das vezes, o Ministério Público, os promotores recorrem à CSI, porque a CSI, nós funcionamos como um assistente técnico, digamos assim. Né? O fato de nós termos um departamento que faz análise de vídeo não quer dizer que o ICCE não vai fazer análise de vídeo. Sim. Ela vai fazer análise de vídeo, ele vai fazer dentro dos recursos que ele tiver, por exemplo, e nós vamos fazer dentro dos nossos recursos. Então, e dentro desse recurso, a CSI criou um órgão, um setor chamado Sigma. Um órgão é um sistema. É um sistema. O que significa exatamente? O Sigma foi... a necessidade de criar o Sigma foi para nós termos Nós observamos nos últimos anos um crescimento muito grande da demanda. Então, nós precisávamos ter um maior controle sobre essa demanda. De que maneira? Primeiro, mapeando os serviços que são prestados pela CSI. O que a CSI faz para o promotor? O CSI faz desde a escolta até um grande trabalho de inteligência, uma grande operação de inteligência, por exemplo, ou operações em apoio a outros setores do próprio Ministério Público, ou apoio a forças de segurança pública, como operações em que há cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão, enfim. Então, nós fizemos esse levantamento por todas essas 5 divisões, o que cada uma delas faz, né? E quanto estamos fazendo, qual é a nossa demanda. Não é o sistema, num primeiro momento, o objetivo dele não é avaliar a produtividade especificamente de um ou outro funcionário ou um agente de inteligência. O objetivo é a gente saber o que mais nos pedem, quanto tempo a gente leva para atender, quem nos demanda mais dentro do Ministério Público, né? E quais são os funcionários, os servidores que estão desempenhando um determinado papel com melhor condições, capacidade ou conhecimento do que o outro, de maneira que quando nós tivermos uma nova demanda da mesma natureza, a gente vai direcionar o profissional que já está mais acostumado e habilitado àquela prestação de serviço. Então, é como se fosse uma visão do que entra e o que sai da CSI, né? O que a gente é demandado e o que a gente produz. Isso ajuda o Procurador-Geral a acompanhar o trabalho da CSI, os promotores também podem acompanhar o trabalho da CSI, e num segundo momento é que nós vamos nos preocupar com a questão específica da produtividade do funcionário, do agente, do servidor.
Né? Doutora Alice, eu quero pegar a palavra do doutor Celso também, mas eu queria, só para finalizar, fechar esse ponto, a gente está vendo aqui que a CSI recebeu mais de 4.000 solicitações no ano passado, dos promotores, enfim... De toda a ordem. De toda a ordem, né? Exato. Como é que era o trabalho antes de surgir a CSI? Eles faziam aquilo, uma planilha Excel, um sistemazinho, um sistema cada um tinha, porque quando o Celso começou a fazer o trabalho na CSI, ele começou, e ele pode falar melhor do que eu, ele começou a fazer um levantamento por departamento, das necessidades dos departamentos em termos de sistema. E o Sigma veio para integrar isso tudo, né? Qualquer pessoa pode acessar de um outro departamento e saber, porque como está determinada demanda. É muito comum dentro da CSI, nós temos 2, 3 departamentos trabalhando no mesmo caso. Nós podemos ter o Laboratório de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro fazendo uma análise bancária, de uma quebra bancária, e aí a DILAB, que é o departamento, a divisão, funciona também como uma microagência de inteligência. Nós podemos ter esse mesmo alvo sendo objeto de um trabalho pela divisão de inteligência, pelo setor de operações da divisão de inteligência, e podemos ter equipamentos que estão sendo, sobre o mesmo caso, que estão sendo examinados pela divisão de evidências e digitais e tecnologia, e podemos ter um áudio ou um vídeo do mesmo caso, do mesmo alvo, que está sendo examinado pela divisão de evidências digitais e tecnologia, no que diz respeito à identificação biométrica ou de conteúdo daquele vídeo. Né? Então, essa integração é muito interessante, porque o mesmo caso pode estar sendo tratado por várias divisões dentro da CSI ao mesmo tempo. Celso, quanto tempo demorou para estruturar o Sigma? É uma ideia que já veio amadurecendo, como a doutora Elisa citou. Há cerca de 2 anos nós identificamos a necessidade de homogeneizar a gestão dentro da CSI. A CSI é composta basicamente por uma coordenação e diretores subordinados a essa coordenação. E para cada diretoria dessa havia uma forma diferente de gestão daquelas demandas daquela área. E com isso a gente percebeu que trazer o método de gestão existente amplamente no mercado, agregando isso na gestão dentro da administração pública, a gente conseguiria dar recursos para que esse coordenador tratasse todas essas questões que a doutora Elisa citou. E aí, com isso, a gente consegue gerar uma série de informações. Nós trabalhamos cerca de, como eu citei, um amadurecimento ao longo de 2 anos, mas propriamente na ferramenta nós fizemos um trabalho de 6 meses. Foi bastante ágil, optamos por escolher ferramentas de software livre, acompanhando diretrizes do mercado da administração pública. Pegamos ferramentas que já estavam consagradas no mercado e fizemos uma adaptação, trazendo determinado software que estava propriamente para atuar em ramo de tecnologia, com customizações, com auxílio de pessoas capacitadas em banco de dados, para trazer para uma realidade da CSI. Então, propriamente de execução de trabalho, a gente fez esse trabalho. Quer dizer, hoje a gente pode dizer assim que o Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive, tem um grande banco de dados, com esse volume de coisas que tem chegado até lá. Exatamente. Catalogar essas cerca de 4.000 demandas que nós tivemos no ano passado, de uma forma que a gente consiga estratificar informações gerenciais, isso é um ganho significativo para gestão pública. Bom, eu quero voltar aqui com a doutora Elisa. Doutora Elisa, com essa possibilidade toda tecnológica, dá para dizer que o promotor de justiça aqui do Rio de Janeiro, ele fica 24 horas antenado, né? Exatamente. Nós temos exemplos, por exemplo, para lidar com a identificação biométrica. O promotor suspeita que uma determinada pessoa que é conhecida, ou que se tem imagem dela no YouTube, ou se tem no Facebook, ou é uma pessoa que esteja interna no sistema penitenciário, o promotor necessita fazer uma comparação dessas imagens, analisando o padrão e o questionado, o material padrão e questionado. Ele precisa de uma identificação biométrica, digamos assim. Então, nós vamos até o local onde a pessoa está, nós tentamos obter algum filme, nós fazemos pesquisa nas redes sociais do que a gente pode encontrar dessas pessoas, no YouTube, enfim, imagens, filmes que estejam disponíveis.
Além disso, nós trabalhamos com o sistema IBM2. Então, nós temos um grande banco de dados. As informações que são geradas, os conhecimentos que são produzidos, informações sobre operações, alvos, enfim, tudo isso migra para o nosso sistema IBM2. De maneira que nós temos hoje um banco de dados, seria talvez um dos maiores aqui do estado do Rio de Janeiro, em termos de criminalidade, até com especificidade na área de milícia, de tráfico de drogas, enfim. Então, doutora Elisa, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Tem muitas questões aqui que a gente gostaria de abordar, mas a gente vai fazê-lo no próximo bloco. Não saia daí que o programa está muito bacana. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando especificamente de tecnologia. Nós estamos abordando no nosso programa a criação da CSI, falamos da Sigma também no bloco anterior, mas eu queria voltar nesse bloco aqui com a doutora Elisa. Doutora Elisa, uma fala da senhora que me chamou a atenção foi sobre o volume de dados que o Ministério Público acaba por colecionar com essas vertentes todas, né? Esses dados são publicizados, eles estão disponíveis, em que nível? Não, na realidade, os dados nossos, eles são coletados, analisados, o conhecimento produzido, direcionados aos membros do Ministério Público. Então, promotores, procuradores de justiça ou procurador-geral. Essas pessoas é que podem dar publicidade às informações, aos dados que receberam da Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Agora, alguns dados são cobertos pelo sigilo porque a CSI é uma agência de inteligência e, como tal, trabalha com informação sigilosa, reservada, enfim. Há uma troca de conhecimento entre as agências de inteligência que formam o sistema de inteligência de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós nos ajudamos mutuamente, nos interagimos no objetivo comum de combate à criminalidade, enfim. Mas dados que nos chegam ou que nós trabalhamos em função de demandas trazidas pelos promotores ou pelos procuradores, são direcionadas a eles. Se nós produzimos algum conhecimento ou temos algumas informações sobre algum tema da área de atribuição de determinado promotor, nós levamos ao conhecimento desse promotor. Ô Celso, dá para a gente dizer que o CSI é um setor que tende a crescer cada vez mais? Com certeza, com certeza. A nossa gama de atuação ela tem sido provocada a cada momento. Esse número de 4.000 demandas que nós tivemos no ano anterior é um número crescente se nós olharmos os 3 anos antes disso. Então, é um processo sempre constante com novas demandas. Quando a gente associa a tecnologia propriamente dito, que tem sido uma base aliada à Coordenadoria de Segurança e Inteligência, as demandas constantes, seja das redes sociais, dos aplicativos diversos, o uso do cidadão como o uso da tecnologia e, eventualmente, os delitos acontecidos ali, tem demandado também um caminho crescente para a área da Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Doutora Elisa, dá para dizer que o trabalho do promotor ele ficou menos braçal? Ele está mais científico, ele está mais intelectual? Sem dúvida, cada vez mais ele caminha por essa vertente, né? Hoje em dia existe todo um trabalho que antigamente era feito pelo próprio promotor e hoje necessariamente deve ser feito por um assessor ou por um secretário. Nós temos exemplos, por exemplo, alguns bancos de dados são passíveis de acesso direto pelo promotor por força de convênios, digamos assim, ou de termos de cooperação técnica, enfim. Então, muitas vezes o promotor ele já não tem mais condições de ele mesmo parar para fazer esse tipo de trabalho, né? De pesquisas, enfim, até ele não tem tempo dele propriamente, dependendo do que se trata, ele tratar diretamente com a CSI. Então, ele tem que se valer do corpo de funcionários que que ele tem ali à disposição dele. Isso traz para o promotor uma possibilidade de desenvolver
mais essa capacidade de trabalhar com a inteligência, com a tecnologia, né? Saber o que a tecnologia pode proporcionar a ele, né? E nós vimos um avanço nessa área muito grande, ou seja, nós temos hoje em dia meios de provas que há anos atrás era impensável, né? Era impensável. Antigamente se tinha, o promotor às vezes num júri colocava aquele videocassete, botava uma televisãozinha lá. Hoje em dia ele no próprio computador dele, ele pode produzir uma simulação do que aconteceu, ele pode valer-se de recursos da CSI para ajudá-lo, né, como uma forma de mostrar com tecnologia para os jurados, digamos assim, como foi, segundo a tese dele, que aconteceu o crime, enfim, como tudo se passou. Então, ele usando recursos de redes sociais, de pesquisa na internet, de sistemas informatizados, de equipamentos como o Celebrite, por exemplo, que nós temos, são N maneiras dele mudar a forma de provar a tese dele, digamos assim, de lutar pela causa que ele está naquele momento defendendo. Celso, e qual é a velocidade da resposta que o promotor de justiça tem à demanda dele? Por exemplo, chega ao órgão de vocês lá e requer, por exemplo, uma perícia, ou uma comparação, ou um levantamento. Isso é uma tarefa muito demorada? Na verdade, o nosso tempo de resposta tem que ser muito rápido, porque está associado o promotor à pressão dos prazos processuais. Então, o que ele precisa responder rapidamente nos prazos processuais, aquilo ali reverte-se num tempo interno nosso de trabalho. Então, nós temos que estar capacitados, e aí o Sigma vem ajudar nisso, a identificar esse tipo de demandas para que a gente se capacite internamente, dedicando profissionais cada vez mais qualificados, ferramentas adequadas, até no momento de investir numa ferramenta, olhar que tipo de demanda requer um investimento diferenciado, para que esse nosso tempo de resposta seja muito mais eficaz. E o nosso MP Cidadão de hoje, que teve a participação da promotora de justiça, Elisa Fraga, e do assessor de informática da CSI, que é do MP aqui do Rio de Janeiro, Celso Levi, fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana no nosso MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.